Olá! Hoje o Conexões fala sobre cultura em Goiás. Você acompanha uma discussão sobre os investimentos nesta área, os festivais e também as leis de incentivo. Mas antes, você acompanha também... As histórias em quadrinhos já conquistaram mundialmente fãs de todas as idades. Jovens, crianças, adultos e até mesmo o pessoal da velha guarda, não importa. Vai ter sempre uma história a ser explorada. Dados do censo de 2010 revelaram que o Brasil possui cerca de 150 mil enfermeiros. Em Goiás, são 6 mil profissionais. A Organização Mundial de Saúde recomenda pelo menos um enfermeiro para cada grupo de 500 pessoas. Mas em nosso país, esse profissional atende mais que o dobro. Mas para começar, o programa fala sobre um tema que parece coisa de criança, mas não é. As histórias em quadrinhos. Muitos podem até pensar que é coisa de criança, mas o público leitor mudou, e mudou muito. Eu comecei a ler quadrinhos quando eu tinha mais ou menos 8 anos, porque foi quando saiu o primeiro filme do Homem-Aranha. Eu já conhecia o desenho, já vi o desenho do Homem-Aranha, o desenho do X-Men, o Batman. Mas foi com o filme do Homem-Aranha que eu empolguei, e aí eu fui na banca ver se tinha o gibi. Eu descobri que tinha, que era todo mês, saía direitinho, aí que eu comecei a ler. O quadrinho está bem próximo da minha vida, então até para que eu dialogue com as pessoas que vêm aqui procurar um herói ou outro, eu tenho que estar minimamente informado, né? Então essa é a relação. Eu estou, digamos assim, retomando o interesse pelo quadrinho. Considerada a nona arte, uma das formas mais belas de narrativa gráfica, as histórias em quadrinhos já conquistaram mundialmente fãs de todas as idades. Jovens, crianças, adultos e até mesmo o pessoal da velha guarda, não importa. Vai ter sempre uma história a ser explorada. E quando o conteúdo deixa as páginas e passa a ser utilizado na realidade, as histórias em quadrinhos podem chegar até mesmo nas salas de aula. Histórias em quadrinhos podem e devem ser utilizadas em sala de aula. Nós já temos pesquisas que indicam isso, com forte critério e rigor científico e resultados obtidos no Brasil de proveito do uso dos quadrinhos de vários gêneros e de várias editoras em diversas disciplinas, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Então, possível é um ferramental, eu não gosto muito da palavra alternativo, mas é um ferramental lúdico e diferenciado para que professores e pedagogos transmitam aos seus alunos os conteúdos e o conhecimento. É plenamente possível. O Instituto ProLivro realizou em 2010 uma pesquisa que aponta que o número de leitores no país aumentou. 27% dos entrevistados gostam de ler histórias em quadrinhos. E, recentemente, o MEC lançou o Programa Nacional Biblioteca da Escola. A proposta é levar as histórias em quadrinhos para as escolas públicas de todo o país. Eu acho que elas deviam ser utilizadas em sala de aula, principalmente porque, hoje em dia, tem algumas histórias em quadrinhos que são melhores do que muitos livros, sabe? E aí, como elas são imagens também, as imagens dão um novo ponto para você interpretar, sabe? Vai além das palavras. E agora você acompanha quais são as tarefas realizadas por um dos principais trabalhadores da área da saúde, que é o enfermeiro. O enfermeiro é o agente indispensável no processo de tratamento e cura de qualquer doença. Ele já foi visto como o profissional que só fazia parte da equipe de um hospital. O enfermeiro ele é responsável pela parte de cuidado direto ao paciente e também pela parte organizacional e administrativa da unidade. Nós somos parceiros, uma vez que o médico ele trata e o enfermeiro cuida. A nossa categoria ela fica 24 horas presente com a família e com o paciente. Sua importância é tão grande que outros profissionais da saúde, como os médicos, sabem que esse profissional, junto com outros da área da saúde, é quem dá suporte a seus trabalhos. É essencial o trabalho multiprofissional em qualquer área da saúde, mas especialmente na terapia intensiva a gente tem esse exemplo muito mais, de uma forma muito mais intensa. Nós não conseguimos cuidar de um paciente grave sem a interação entre médico, enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista.
Para esse médico, o enfermeiro representa um braço muito importante para qualquer hospital. Quem trabalha com saúde, tem de trabalhar em equipe. Uma equipe de saúde trabalha muito melhor. Ela é muito mais eficiente e, portanto, ela atende melhor aos pacientes e traz resultados desse tratamento de uma maneira muito melhor. Não só no tratamento, mas também na prevenção das doenças e na promoção da saúde. O enfermeiro é um profissional chave dentro desta cadeia. A enfermeira Nara Elísia sabe a importância de seu trabalho dentro de um hospital, mas ela ressalta que esse profissional ainda não recebe adequadamente para a função que exerce. Se fosse um salário que desse realmente para todo mundo se manter, o enfermeiro não teria que trabalhar em 2, 3 empregos para poder se manter. Dados do censo de 2010 revelaram que o Brasil possui cerca de 150 mil enfermeiros. Em Goiás, são 6 mil profissionais. A Organização Mundial de Saúde recomenda pelo menos um enfermeiro para cada grupo de 500 pessoas. Mas em nosso país, esse profissional atende mais que o dobro. E a Associação Nacional dos Enfermeiros ainda recomenda que, em alguns casos, precise de especialização na área, como é o caso de enfermeiros para cuidar de idosos. O enfermeiro é muito importante dentro do hospital. Ele faz, a maior parte, ele faz tudo, né? Ele cuida do doente, ele dá uma injeção, ele põe um soro, então mede uma pressão, né? Então eu acho que é muito importante. E no próximo bloco, Conexões trata da cultura que é feita em Goiás. Você acompanha um debate sobre as leis de incentivo, os festivais e também os investimentos nesta área. Quem fala mais sobre o tema é Georgia Sinara, que é coordenadora do curso de audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. Mas antes, você acompanha o que pensam os goianienses sobre a cultura do estado. Bom, a cultura goiana é uma cultura tradicional, né? Onde a gente sempre recebeu muita influência dos estados da região sudeste, né, como São Paulo, mais assim especificamente o estado de Minas Gerais, né, porque o estado Goiás foi feito basicamente assim, a população goiana é quase toda de sangue mineiro, né? Eu acho que a cultura de Goiás assim, ela é muito interessante, né? A cultura das culinárias, tem a cultura lá de Goiás, né, que é do fogaréu, bem divulgada, né? Porque assim, tem também a cultura assim de festa junina, né, nos interiores, né? Assim, eu acho muito importante as nossas culturas aqui em Goiás. O estado de Goiás tem uma cultura diversificada com vários tipos de manifestações artísticas, como teatro, cinema, música. Esta cultura é movida principalmente pelos festivais, como FICA, Goiânia em Cena, Goiânia Mostra Curtas, O Tempo. E neste ano, o estado de Goiás anunciou um investimento de mais de 7 milhões de reais apenas nesta área. Para falar um pouco mais sobre a cultura do estado de Goiás, eu converso agora com Georgia Sinara, que é coordenadora do curso de audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. Olá, Georgia, o Conexões agradece a sua presença. Obrigada, eu que agradeço e espero que os telespectadores possam aí aproveitar as informações que a gente tem aqui para compartilhar. Bom, Georgia, antes de começarmos a entrevista, você confere agora uma matéria falando um pouco mais sobre a cultura no estado. Manifestações culturais dos mais diferentes tipos estão espalhadas pelas ruas e becos das cidades goianas. É uma cultura feita pelos habitantes do estado de forma gratuita e apaixonada, mas que muitas vezes ganha ares de evento para exportação. Assim ocorre com a procissão do Fogaréu, que leva milhares de pessoas às ruas de Pedra de Goiás para acompanhar a Paixão de Cristo. Desta forma também acontece com as diferentes cavalhadas, eventos que ocorrem em cidades como Catalão e Pirenópolis e que encantam com uma batalha colorida e coreografada. Mas não é apenas por meio das iniciativas individuais que a cultura tem sido feita em Goiás. Nas últimas décadas, o governo estadual tem investido na realização de festivais, como é o caso do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA, que é realizado há 13 anos. Neste ano, o estado de Goiás deve investir quase 7 milhões e meio de reais na área da cultura, sendo que quase 4 milhões e meio apenas para o FICA. Nós o aplicaremos na recuperação de 18 espaços culturais do estado,
né, em todo o estado, aí, 18, totalizando 18. Nós temos espaços culturais que necessitavam de uma reforma urgente, né, como Martim Sererê, como Cinecultura, como o Museu Zoroastro Arteaga, como... bom, enfim, vários espaços, né? Nós temos também, dentro desse montante, nós temos a realização tanto do FICA, como do Canto da Primavera, em setembro, em Pirinópolis, como do Tempo, né? A Mostra Nacional de Teatro em Porangatu. Esses dois últimos eventos aí no segundo semestre. Temos também o edital do audiovisual, né? Um edital que ontem no discurso de abertura, inclusive, eu citei, não é? Um edital que visa aí a produção de 5 curta-metragens produzidos aí por goianos, não é? É uma tentativa de encorajar a produção além do FICA, não é? Fazer um pouco além. Então, nós estamos bastante otimistas, não é? Segundo o secretário de Cultura, os investimentos na área têm aumentado depois que a Agência de Cultura voltou a ser uma secretaria autônoma, apesar da crise financeira do estado de Goiás. Giovanni Felipe destaca também que outra iniciativa relevante da atual gestão foi a realização da 2ª Conferência Estadual de Cultura. A Conferência Estadual de Cultura foi uma conferência que pela primeira vez reuniu uma representatividade muito grande, inclusive do interior. Essas conferências sempre foram muito focadas na capital, né? A participação de 80% a 90% de delegados da capital. Dessa vez não, dessa vez o interior foi maioria, não é? Então foi interessante ver isso. Isso é o resultado do nosso trabalho também. Nós percorremos aí o estado inteiro no ano passado, realizamos o projeto AGEPEL itinerante, 14 reuniões regionais em todas as regiões do estado, reunindo mais de 120 municípios, né, do nosso estado, coisa também que nunca tinha acontecido na área de cultura. Reunimos mais de 1.000 agentes culturais nesse processo todo, ou seja, você imagina o que é, né? Você trocar endereço, estabelecer contato, conhecer, conversar, ouvir quais são os clamores, né, as reivindicações de cada um, isso é muito importante, isso enriquece uma gestão. Eu acredito que a conferência, ela debateu problemas, não é, principais como financiamento, fomento à cultura, a questão da estruturação do Sistema Estadual de Cultura, Fundo Estadual de Cultura, Lei Goiás, ou seja, a temática riquíssima que envolve todo o espectro das nossas atividades. Bom, Jorge, para começar, qual a avaliação que você, como artista, como coordenadora do curso de audiovisual, faz da cultura feita no estado de Goiás? O que é preciso ser feito para melhorar essa área? Bom, dentro da minha realidade, eu vejo a cultura em Goiás com uma riqueza muito grande e ainda como um mistério, porque apesar da nossa atuação, né, na música, no audiovisual, a gente ainda a gente tem pouco acesso àquilo que é publicizado, né? Na verdade, sim, a gente tem o que é publicizado pelos canais oficiais ou não, mas o que eu acredito é que lá no interior, na cidadezinha menos populosa de Goiás, existem manifestações às quais a gente não tem acesso. Então, isso liga muito, né? E, por exemplo, quando vem alunos do interior para fazer o curso de audiovisual aqui, né, o contato que a gente tem com algumas pessoas do interior, a gente acredita que existem coisas que a gente não tem acesso. Então, com um olhar intrigante, assim, inquieto, que eu vejo a cultura em Goiás, porque eu vejo muita publicização de eventos, né, uma coisa que a gente fica até duvidando de qual que é o impacto real disso dentro do Estado. O que sai do Estado, né, o dinheiro que sai do Estado dentro do que a gente tem aqui, dos grandes eventos que a gente tem aqui, e o que realmente fica no Estado. E aquilo que fica no Estado fica perene, é para sempre isso? Qual que é o resultado real disso, né? Você acha que existe alguma forma de tornar essas iniciativas mais locais, das cidades do interior do Estado, mais visíveis para a população? Bom, eu tenho acompanhado o trabalho da Secretaria de Estado da Cultura, né? Então, assim, eu pude perceber um esforço grande deles de irem até os municípios goianos, né? Fazerem
uma maratona de caravanas, né, para explicar como é que funciona o Sistema Nacional de Cultura, como os municípios poderiam aderir a esse sistema. Eu vejo uma preocupação muito grande do Conselho Estadual de Cultura nisso também, né, em perceber as manifestações culturais no interior e agir no sentido de publicizar os modos, as ferramentas como no interior é possível você ter acesso a recursos para que as manifestações culturais sejam fomentadas, né? No entanto, eu ainda vejo como incipiente esse trabalho, porque ao mesmo tempo que existe uma movimentação de capilarização, né, na verdade, os eventos são os mesmos, são grandes eventos, e é o que eu chamo, meio informalmente, da cultura de eventos. A gente tem uma cultura de eventos que até certo ponto é bacana para promover os intercâmbios necessários para que isso potencialize a cultura aqui. Mas, em dado momento, ela se torna nociva, a partir do momento que a gente vive de evento. A gente não pode viver de evento, a gente tem que fazer uma cultura perene. E a cultura de evento é um evento ali, tá, beleza, a gente trabalha, a gente tem acesso a algumas coisas, aí vai para o novo evento, a gente fica esperando o novo evento. E eu não acho que deve ser assim que funciona. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora e no próximo bloco você continua conferindo a discussão sobre a cultura no estado de Goiás. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. E já voltamos para discutir mais sobre a cultura realizada no estado de Goiás. Bom, Jorge, uma iniciativa interessante realizada nesse ano foi a 2ª Conferência Estadual de Cultura. Você que participou dessa conferência, poderia falar quais os resultados dessa conferência, quais seriam aí os benefícios de se produzir esse tipo de iniciativa no estado de Goiás? Bom, as conferências municipal e estadual de cultura, elas são muito importantes porque é uma oportunidade da sociedade se integrar e opinar a respeito do destino da cultura no estado e no município, né? Infelizmente, essas conferências, elas ainda são pouco divulgadas e têm pouca participação popular. Então, acabamos que ficamos sabendo assim, com alguns dias ou semanas de antecedência, mas os alunos, por exemplo, na UEG não participam tão solidamente, né? E o povo mesmo, o espectador do teatro, o espectador do cinema, não participa. Então, eu acredito que deveria haver uma mobilização, uma sensibilização maior, né? E, enfim, um lugar de melhor acesso, dessa vez foi no Centro Cultural Oscar Niemeyer, que é muito longe, de difícil transporte, né, difícil acesso mesmo. Então, assim, a gente fica pensando no porquê dessas coisas, né? O que significa, primeiro, que aconteça, como vem acontecendo, mas segundo, que seja acessível para as pessoas, né? Não só em termos de lugar estratégico, mas também em termos de publicização disso. Nessa conferência, foram feitos GTs, né, que trataram do fomento, a formação, a produção, a circulação. Então, eram assim, vários temas tratados por grupos diferentes, né? E, na verdade, como a gente trata de vários segmentos artísticos, né, a música, o audiovisual, a dança, o teatro e outros, é muito difícil decidir coisas nessas conferências. Então, assim, acaba que um dia, um evento, mais uma vez, né, ele é insuficiente para poder dar conta daquilo tudo de que a cultura tem sede. Bom, falando um pouquinho mais de polêmica, o governo do estado de Goiás anunciou, em junho desse ano, um investimento de 7,5 milhões de reais para a cultura, sendo que 4 milhões são apenas para o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental FICA, que acontece anualmente em Goiás. Não é muito dinheiro para uma iniciativa só. Esse dinheiro não poderia ter sido melhor distribuído com outras atividades diferentes e com mais iniciativas de fomento? Então, eu vou polemizar desde o início. 7,5 milhões é pouco, muito pouco, para a gente poder fomentar a cultura em 240 municípios goianos. Eu acho muito pouco. E aí, tudo bem, já é pouco. Você pega metade disso, mais da metade disso, para um evento, um grande evento, por mais que ele gere uma mobilização temporária de diversos segmentos artísticos em Goiás, é muito nociva essa distribuição,
né? Porque aí as artes plásticas e o teatro, né? O audiovisual, existe uma ilusão de que o audiovisual é fomentado dentro do FICA, né? Então, eu não acredito que o FICA fomente o audiovisual como o audiovisual mereceria. Óbvio que a gente tem aí a Mostra ABD, Goiás, né? A gente tem a possibilidade de filmes goianos estarem dentro da mostra principal, mas isso, gente, são coisas tão pequenas diante do que o audiovisual goiano merece, sabe? Então, eu acredito que, para além dos eventos e antes dos eventos, seria muito importante que o Estado desse condições do teatro em Goiás existir, do cinema em Goiás existir, condições que não são só condições de produção, são condições de formação, sabe? São condições de circulação, são condições para formação de público. A gente vê projetos tão bonitos como o Circuito Câmara Cotidiana, que está aí formando na base, né, no ensino fundamental, pessoas que podem vir a produzir audiovisual, podem vir a se beneficiar dessa avalanche de investimentos que estão sinalizados aí. A gente tem a Goiânia Mostra Curtas, que há 12 anos tem um trabalho incrível de formação de público, né, e de capacitação profissional também, com os cursos de pequena duração. Então, a gente tem iniciativas que são iniciativas singulares e, ao mesmo tempo, isoladas, no sentido de que o Estado não potencializa isso da forma que ele poderia com esse dinheiro, né? Então, eu acredito que é difícil a gente pensar que metade desse orçamento de 7,5 milhões é investido em um evento, né? E um evento que muitas vezes demonstra a nossa incipiência, né? na nossa própria lida com cultura e demonstra que talvez o que é de fora é melhor mesmo. Isso é muito ruim, porque a gente que trabalha com cultura no Estado, a gente sabe que a cultura em Goiás é riquíssima, né? Existem grandes talentos no audiovisual goiano que estão dentro da UEG, que estão fora da UEG, né? Mas quando a gente, por exemplo, na realidade, por exemplo, de um júri, de um festival internacional temático, ainda existe uma temática limitante dessa coisa toda, desse investimento, né? No caso do audiovisual, no caso da mostra principal, entram filmes com uma temática específica. E aí, na nossa condição de goiano, dentro de um júri que vai selecionar para uma mostra internacional, a gente, em respeito ao que a gente produz aqui, a gente quer adotar o mesmo critério. A gente não quer cotas. A gente quer condições de criar, de trabalhar, de ter repertório, para que as nossas produções se tornem cada vez melhores. Bom, Jorge, um pouquinho ainda a respeito desses investimentos. A maior parte desses 4 milhões investidos no FICA foi para shows de pessoas vindas de fora, de artistas nacionais e não goianos. Muito dinheiro foi investido, muita polêmica se criou, muita gente discutiu essa temática. O que você acha disso? Esse dinheiro que já é metade do que a cultura tem e ainda vai para fora do nosso estado. Bom, o governo do estado, pela Secult Goiás, eles têm divulgado e têm adotado um discurso de festivais multiculturais. Então, são diversas linguagens artísticas, né, interagindo, e a gente fica pensando que existem 2 lados aí, pelo menos, né, assim, para simplificar um pouco, que é a população, ela teria acesso ao Caetano Veloso, a uma grande atração gratuita, se não fosse por essas oportunidades? Isso é uma coisa para a gente pensar, porque, enfim, né, eu acredito que seja importante também o acesso a grandes nomes da cultura, a grandes obras via Estado, né? Mas, por outro lado, e o fomento aos artistas goianos? Seja da música, do audiovisual, do teatro. Então, eu acredito que essas 2 coisas elas precisam estar em equilíbrio. Mas, mais uma vez, eu acredito que elas só vão estar em equilíbrio algum dia se a gente largar dessa cultura de evento, se a gente puder ter um investimento perene, com resultados perenes, impactos perenes na cultura em Goiás. Então, mais uma vez, não adianta nada a gente querer holofotes para Goiás, ter muita mídia espontânea, porque aí a gente acaba tendendo a pensar que, poxa, é isso, é o cartão de visitas do governo, sabe? É o cartão de visitas do governo, e aí a gente está lá para exibir aquilo que a gente conseguiu a duras penas fazer, né? Ou não exibir porque não há espaço para nós, e aí a gente fica assistindo de camarote o dinheiro do Estado e escoando para outros lugares que não para o próprio Estado, para os próprios municípios, para os próprios artistas, né? Então eu vejo ainda como discrepante, né, esse investimento
Eu acredito que deveria se apostar sim em festivais multiculturais, mas que eles fossem simplesmente a consequência de uma movimentação maior que acontece o ano inteiro, todos os anos, né? Que os eventos fossem a consequência e não a causa das coisas culturais em Goiás. Bom, para finalizar, Georgia, ainda a cultura em Goiás depende muito de investimentos governamentais, principalmente das leis de incentivo, do fomento à cultura. Essa seria realmente a melhor forma de se incentivar a cultura? Como criar uma cultura autossustentável que não necessite tanto assim desses fomentos? Eu acredito que, assim, para você... A cultura é uma coisa tão complexa, ela demanda tanto tempo e tanta disponibilidade de se trabalhar com o coletivo, sabe? De resgatar memórias, de se trabalhar com memórias e de entender a complexidade disso, né? Num ambiente que a gente tem diversas linguagens artísticas, diversas demandas diferentes, né? Muita discussão e muitas vezes pouca ação, isso é muito difícil, estar nesse meio. E aí, para você, isso é cultura. Para você ter uma cultura sustentável, você tem que trabalhar a sustentabilidade. E aí, o que é sustentabilidade? Eu não sei exatamente o que é, porque tem gente que usa isso como plataforma de campanha política e não aprofunda nisso, né? Eu até hoje não conheço, dentro da nossa cultura, dentro do nosso ambiente aqui, alguém que fale com propriedade o que seja sustentabilidade. Ou talvez seja uma deficiência de compreensão minha mesmo, mas até agora eu não entendo exatamente o que é isso. Mas para a gente entender, talvez a gente precise mudar algo na nossa cultura. E aí eu acredito, dentro daquela vaga ideia que eu tenho de sustentabilidade, que a gente começa a ter uma cultura sustentável a partir do momento que os eventos são consequência e não a causa. Então, eu acredito nessa movimentação, na escola, no jardim de infância, a gente poder ter acesso, sabe, às produções. A gente está num contexto em que nós, se a gente era simples espectadores, a gente se torna produtor de cultura o tempo todo. As tecnologias da comunicação, elas possibilitam isso também. A gente pode se manifestar e isso vai para a rede e você perde o controle de quantas pessoas vão assistir ao seu vídeo ou vão reagir à sua manifestação. Então, é um ambiente muito complexo de entender, em que a sustentabilidade ela se torna possível, mas a partir do momento que você condiciona ela a determinados blocos, né? Então você faz eventos e vai lá, bom, isso aqui vai ser um festival multicultural, que eu vou investir tantos milhões em música que vem de fora, tantos milhões em audiovisual internacional temático, né? Eu acho que a partir do momento que a gente começa a repensar, já é um movimento em relação à sustentabilidade, mas entendendo também que qualquer mudança na cultura, ela leva muito tempo, né? Então, assim, talvez a nossa geração consiga perceber essas mudanças aí, sei lá, quem sabe, nos 20 anos, né? Porque, afinal de contas, as mudanças na cultura, as mudanças na tecnologia, elas são muito rápidas, mas as mudanças na cultura ainda são muito lentas, né? Então, assim, por causa dessa coisa tão complexa. Mas eu acredito que o caminho da sustentabilidade é esse, assim, que a gente tenha resultados perenes e que seja, falar às vezes em resultado é como se a gente cobrasse alguma coisa, né? Mas que a gente enxergue resultado como assim, um olhar diferente para a cultura, um fazer diferente de cultura. Eu não vou fazer filme para o FICA, eu vou fazer filme para o público, sabe? Eu não vou fazer peça de teatro para aquele festival que tem um prêmio legal. Eu vou fazer peça de teatro para a minha comunidade. Então, assim, acho que quando a gente começa a pensar no coletivo, não só em equipe, mas no público, a quem se destina a manifestação cultural? A quem se destina o nosso produto cultural, a nossa obra, né? Então, acho que a gente precisa começar a ampliar nossos horizontes, até para a gente conseguir otimizar e aproveitar melhor esses investimentos que são sinalizados aí. Bom, Jorge, Conexões agradece muito a sua presença para falar sobre esse tema. Obrigada aí, telespectadores, obrigada ao convite da TV UFG, muito bom estar aqui podendo falar de coisas que nos inquietam, tá? Agradeço muito. Bom, e você não sai daí porque no próximo bloco você confere dicas bem interessantes de atividades culturais e acadêmicas no quadro Conexão Urbana. A gente volta logo. Conexões já está de volta e, como sempre, começa trazendo dicas interessantes de atividades culturais e acadêmicas para você fazer nesta semana.
Na próxima segunda, dia 5, o Teatro Goiânia Ouro recebe o show Eu Vou É Cantar. Fernanda Guedes apresenta as músicas do novo CD, fruto da parceria com o Trio Cerrado. O álbum apresenta algumas pérolas da música popular brasileira. O show promete uma música muito brasileira e com influências de outras sonoridades do mundo. A apresentação começa às 20 horas. O ingresso custa R$ 10, sendo a meia entrada R$ 5. Na terça, 6 de novembro, Era Uma Vez. É o espetáculo apresentado no Teatro Goiânia Ouro. O Núcleo Teatral do Colégio Guilherme Ramos produziu a peça com base em adaptações de William Carlos e Monteiro Lobato. O Anel Mágico e Curumim no Sítio do Pica-Pau Amarelo são algumas das obras escolhidas. A peça vai tratar temas como bullying, preconceito, amor e solidariedade. A peça começa às 20 horas e a entrada custa R$ 20. Já a meia entrada é R$ 10. O Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro fica na esquina da Rua 9 com a Rua 3, no centro de Goiânia. Senhora dos Afogados é a atração do Teatro Goiânia dos dias 5 a 7 de novembro. A peça é uma releitura da obra do dramaturgo Nelson Rodrigues. O mito grego de Electra, que é apaixonada pelo pai e por isso planeja a morte da mãe, é recontado na obra. A peça apresenta a história de uma filha que afoga suas duas irmãs para obter o amor do pai. Os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada. O Teatro Goiânia fica na esquina das avenidas Anhanguera e Tocantins. Quinta-feira, 8 de novembro, tem música no Centro Cultural UFG. Felipe Cordeiro é a próxima atração da série Música Consciente. Felipe traz um rico repertório no seu segundo CD. Uma mistura de variados ritmos é a marca da música de Felipe. Músicas que caminham desde o rock até a lambada e do carimbó ao merengue. A apresentação se inicia às 21 horas. O ingresso custa R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia inteira. Já na sexta, é dia da série Nova Música Goiana no Centro Cultural UFG. Quem se apresenta é o Grupo Sertão. O show é às 21 horas. O ingresso custa R$ 20 a inteira. O Centro Cultural UFG fica na Praça Universitária. E para fechar o programa de hoje, você confere uma matéria sobre uma biblioteca ambulante, que leva conhecimento, leitura e entretenimento para vários lugares da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Adivinha só para onde a gente vai? Eu vou levar você para um passeio por meio dos livros, uma viagem pelo mundo da imaginação e, por que não, uma volta aos clássicos. Juntos vamos conhecer as bibliotecas da UFMG. Neste programa, você vai visitar os espaços de leitura e entretenimento da universidade, conhecer as obras raras e alguns lugares onde os deficientes visuais também podem apreciar os livros. O nosso ponto de partida é aqui, no carro Biblioteca da Escola de Ciência da Informação. Nós pegamos carona com essa turma e você vem com a gente. Na bagagem, 36 anos de viagens e encontros. Em cada lugar, um mundo novo e uma história diferente para contar. Eu conheço esse projeto já há bastante tempo, mais ou menos desde 80, quando minhas crianças ainda eram pequenas e já usava esse serviço. Antes não era um ônibus como esse, era uma Kombi. E minhas crianças vinham, pegavam os livros, liam, e foi assim um incentivo à leitura dessas crianças, foi através desse carro, da Kombi, desse serviço da UFMG. A comunidade de Frimis, em Santa Luzia, é o endereço certo desta turma. As crianças, os adultos e idosos são o combustível que impulsiona esta biblioteca móvel. Além disso, ainda há outros projetos. Atualmente, este carro já tem os computadores no fundo para possibilitar o acesso também à internet e outras fontes de informação no meio eletrônico. Aqui é a parte do carro biblioteca, que fica bem ao fundo do carro. Ela faz parte em extensão do carro, é 1/3 do carro. E aqui é composto por 5 micros e mais em cima tem alguns livros de reserva, obras de referência, mas ela é a parte mesmo do projeto de inclusão digital. Eu pego o livro toda sexta-feira, levo para casa, de sexta em sexta eu volto, devolvo e pego mais para me desenhar
entender. Como meta principal do carro, eu vejo que ele tem exatamente o incentivo, a ideia de criar o desejo nas pessoas, na comunidade em si, de se movimentar para que tenha sua própria biblioteca, seja até mesmo uma biblioteca comunitária. Mais do que isso, que gere nas pessoas assim um desejo e um entendimento melhor do que é a leitura e de como ela pode nos fazer crescer e aprender e como ela pode tornar a gente pessoas melhores. Enquanto muitas pessoas não têm acesso a um espaço de leitura perto de casa, pelo menos aqui na UFMG, 27 bibliotecas abrem as portas para aqueles que têm sede de conhecimento. Elas estão espalhadas pela universidade. E você acha que é fácil administrar essa variedade de livros? A biblioteca universitária, ela coordena tecnicamente as 27 bibliotecas do sistema, determinando políticas, para essas bibliotecas. Dentro da biblioteca ainda universitária, nós temos alguns projetos para as bibliotecas do sistema. Ela é aberta para a comunidade acadêmica, mas é aberta também ao usuário externo. O usuário externo ele tem direito de vir consultar os livros e, ao mesmo tempo, ele também pode ter um empréstimo especial, que é um empréstimo que foi criado para atender esse usuário. E é um empréstimo de 2 horas. Ele vem, deixa um documento, assina um termo que ele está deixando aquele documento e ele pode pegar o livro. Isso é em todas as bibliotecas do sistema. As portas estão abertas para mais de 80 mil usuários. Basta entrar e aproveitar os espaços que cada biblioteca oferece. E tem livro para todo mundo. Este ano o acervo atingiu 1 milhão de exemplares. Nós temos um acervo rico, temos livros, teses, dissertações, livros clássicos, best-sellers e temos também as nossas obras raras. E se você não pode estudar durante o dia e precisa de um espaço de leitura aberto à noite ou nos finais de semana, aonde você vai? A Biblioteca da Faculdade de Ciências Econômicas está aberta todos os dias 24 horas. Aproveite o tempo de sobra para folhear estas páginas. Estudo de segunda a segunda, então sábados, domingos, feriados, estou sempre aqui, independente do horário. Então o funcionamento nesse horário alternativo, e no meu caso, me auxilia bastante. O máximo que eu já fiquei foi até às 10, mas eu tenho colegas que decidem optar pela madrugada e que estudam de 3 às 3, ou seja, de 3 da tarde às 3 da manhã, por uma questão de trabalho ou opção pela noite mesmo, silêncio, e realmente preferem a madrugada. Então trazem sua garrafa de café, seu lanche e passam a madrugada aqui. Trocam a noite pelo dia ou dormem de dia e estudam à noite. Foi uma ideia do professor Campolino, que hoje é nosso reitor. Na época, enquanto diretor da faculdade, e ele estava iniciando a construção desse prédio, ele já idealizou essa biblioteca. No sistema 24 horas, são os usuários da comunidade UFMG e os usuários externos, que têm que fazer um cadastro prévio. Hoje nós contamos com 220 usuários externos ao UFMG, ou seja, que não tem vínculo nenhum com o UFMG, que acessam nossos espaços. Seja para estudar, seja para folhear um jornal, Matheus está sempre por aqui. No final de semana, para mim é muito difícil estudar em casa, assim. Você tem muita coisa da televisão, internet, tudo. Aí eu venho para cá, que o silêncio, você fica, aproveita mesmo o espaço. É uma biblioteca que estruturalmente maravilhosa e acho que responde bem às pretensões de uma universidade pública, né? Esta matéria bem interessante que você acabou de conferir foi produzida pelo programa Em Vista, da TV da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela foi compartilhada com a TV UFG por meio da Rede IFES, que é uma rede de compartilhamento de produções audiovisuais entre as universidades brasileiras. E é com esta matéria que o Conexões de hoje chega ao fim. O programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você também pode ser um parceiro do Conexões. Quer saber como? É só mandar um e-mail para o programa ou então acessar as redes sociais, sugerindo pautas, perguntas, fazendo críticas ou enviando matérias prontas. Você também pode acessar o blog do Conexões e conferir todos os programas que já foram produzidos até hoje. O Conexões quer sempre se conectar com você. E eu te espero no próximo sábado, às 8h15 da noite. O Conexões tem reprises em 2 horários no domingo, ao 12h15 e às 9h45 da noite. Uma ótima semana!